liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para você, investidor profissional do mercado e telespectador aqui da casa, as melhores cabeças do mercado para responder aquelas tradicionais perguntas difíceis, para tornar você cada dia um investidor melhor. Como é de costume aqui no programa, nós trazemos pessoas que fazem o mercado financeiro acontecer para discutir temas de relevância, discutir questões que estão fazendo o bate-papo, aquele tradicional bate-papo de almoço da Faria Lima, para compartilhar esse bate-papo com vocês e mantê-los sempre atualizados aí sobre esses temas e com as melhores reflexões possíveis. E hoje, para esse bate-papo com vocês, nós temos aqui a participação mais do que especial do Alexandre Sabanai, gestor da Perfin Equities, para conversar um pouquinho sobre ações, sobre o mercado de renda variável, sobre o mercado de bolsa aqui no Brasil. Alexandre, um prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado por dividir a bancada aqui do Você com Dinheiro. Prazer é meu, Felipe. Espero poder ajudar aqui com os temas difíceis. Maravilha! Não tão difíceis, espero, mas enfim, vamos tentar. Não, aqui a gente só faz as perguntas difíceis. Mas eu vou começar com uma fácil. Vou começar com uma fácil, que é o seguinte. A gente está com uma curva de juros descendente aí. A gente começou a ver os primeiros cortes agora. E olhando para frente, a gente tem uma expectativa de juros mais cômodos. O mercado de renda variável no Brasil sofreu muito, especialmente com as empresas que estavam endividadas, justamente por esse período de juros mais elevados, que há um tempo a gente estava quase acreditando que não voltariam. Né? Para esse cenário agora de correção dos juros, vamos para a Bolsa? Bom, tentando tirar, né, todo o meu viés de gestor, eu faço gestão já há mais de 20 anos, né, em bolsa, mas eu acho que é um momento, depois de um inverno rigorosíssimo, né, no Brasil, e lembrando, o Brasil é muito cíclico, né, principalmente para os ativos de risco. Eu acho que a gente está num momento, vamos dizer assim, os astros, né, os indicadores importantes estão se alinhando de novo para que a gente possa ter um ciclo mais favorável para os ativos de risco e, obviamente, né, ações, né, entre outros ativos, né, públicos e não públicos, para voltar a ter, acho que, um cenário mais favorável. Então, acho, depois de um longo inverno, acho que falar em ações era quase um palavrão, né, ninguém queria escutar nos últimos 2 anos, falou, não, estou bem aqui com a renda fixa, tesouro direto, CDB, enfim, né, debênture incentivado, e eu acho que voltamos a ter um cenário aí bem atraente aí para voltar a olhar para ações. Maravilha, e inevitavelmente, quando a gente abre uma pergunta, da resposta gera outra. Vamos falar de renda variável? Vamos, mas é Brasil ou exterior? Onde estão as melhores oportunidades aí? Eu acho que no Brasil, por tudo, né, depois a gente comenta aí de forma mais pragmática, mas o Brasil, pelos descontos, por tudo que aconteceu, pelos resgates enormes que tiveram na indústria, pelo nível de preço que os ativos estão, eu acho que hoje, no relativo, as oportunidades maiores, né, de gerar alfa me parecem estar mais viesadas aqui para dentro. Quando a gente olha, agora já destrinchando um pouco, fragmentando um pouco esse bloco de renda variável, né? O que a gente tem de expectativas positivas por setores? Quais são os setores que estão apontando mais para puxar esse carro de volta? Eu acho que assim, acho que eu vou contextualizar um pouco os últimos, talvez, anos, de uma forma rápida.
A gente passa por um ciclo, né, esse inverno, onde quais foram os setores que os gestores de ações conseguiram male male se proteger? Né, lembrando, um cenário inflacionário muito relevante, né, as expectativas de inflação sempre à frente, né, do que o mercado estava projetando, um ciclo de inflação que trouxe os juros para cima. Então, a gente tentou se proteger nesse momento passado empresas com um moat, né, com uma característica muito forte, intrínseca de repasse de inflação. Ou seja, setores regulados, empresas que por modelo de negócio conseguem repassar bem, né, a inflação, ou seja, shoppings de primeira linha, empresas de software, que a gente estava conversando aqui um pouco do programa começar, que repassam bem a inflação. Em detrimento de empresas que estão num universo muito competitivo, que não tem tanto poder de repassar preço, né? São mais price takers, né? O varejo, por exemplo, e que estavam muito expostas à atividade de crescimento. Isso ao passado. Eu acho que o momento agora se inverteu. Ou seja, dado que o cenário prospectivo é de queda de juros, né? Enfim, inflação arrefecendo, juros caindo, né? A gente teve um cenário de uma retração, um tranco muito forte. A atividade deve voltar a ter uma normalização, além de tudo, né? Enfim, cenário de pandemia, etc. E então o cenário mudou. A gente veio reduzindo essa carteira essa parte da carteira ultraconservadora, né? Que tem nomes muito bons, mas hoje talvez a margem de segurança em relação ao outro perfil, que é o perfil mais de crescimento, mais exposto à atividade, à PIB. Eu acho que, não vou dizer setores, mas essa característica de empresas, né, que tem uma exposição maior ao ciclo doméstico, estão mais expostas a um crescimento de PIB mais forte, atividade mais forte, a uma recomposição de renda, né, do consumidor, são empresas que devem se beneficiar mais, né, devem ter mais oportunidade de crescer, de investir, de abrir loja, enfim. Eu acho que a gente está navegando um pouco mais nesse perfil de empresa. Agora, dá para imaginar o que você comentou do inverno, né? Essa tempestade de RJ arrefeceu, então agora a gente consegue olhar para o mercado de uma maneira mais racional, mais saudável? Olha, bem legal essa pergunta. Quando o juro sai, né, arredondando de 2 para 14, o ciclo de 2, né, lá para baixo, ele levou as empresas e aos consumidores, aos clientes, às pessoas físicas, a más alocações de investimento. Né? Ou seja, tomaram mais dívida do que deveriam, gastaram mais do que deveriam no cartão de crédito, tomaram mais empréstimo do que deveriam, porque as pessoas, infelizmente, se todo mundo fosse ultra racional, não iria acontecer isso, mas não necessariamente as pessoas tomam sempre as decisões racionais. Então, houve sim um empurrãozinho, né, um viés das pessoas gastarem mais, se endividarem mais, as próprias empresas tomarem mais dívida e fazerem decisões de alocação de capital ruins, né, M&As ruins, aberturas de lojas ruins. E aí, quando você toma um tranco de 2 para 14, né, e aí os ajustes das taxas de juros dos empréstimos também, né, raras exceções se você fez, por exemplo, né, a pessoa física tomou um empréstimo imobiliário, que aí você está num flat fee, vamos dizer assim. Mas tudo é meio CDI mais alguma coisa, né? Tudo é referenciado a muitas coisas da Selic. Então, tendo feito decisões de alocações de capital ruins, os abacaxis, as bombas, né, explodem, né? E foi o que a gente viu nesse ciclo recente, que você comentou de RJs, né, as recuperações judiciais. Não por coincidência que a gente viu, né, enfim, algumas empresas aí, enfim, até com contabilidade agressiva, até, enfim,
com até temas mais agressivos, como fraude contábil. Se os juros estivesse a 2, esses esquemas, essas fraudes não iam ter aparecido. Talvez ele ia continuar pedalando. Mas como os juros é a 14, empresas muito endividadas quebraram, né? Pega o caso agora que a gente está acompanhando da Light, né? O caso emblemático aí da rede varejista, da Americanas, entre outras empresas. E até, né, desculpa me alongar, um parênteses grande, empresas que fizeram, não é só gastar e abrir loja, empresas que fizeram M&As num momento de bonança, fizeram M&As, né, aquisições muito ruins, achando que ia ter dinheiro farto por mais tempo e que a adquirida talvez não ia precisar performar tanto para gerar um bom retorno. E aí o cenário mudou e mudou muito rápido. E essas empresas foram muito penalizadas, né? Só pegar aí os nomes dos grandes M&As que aconteceram nos últimos 2 anos, sem falar tantos nomes, mas é fácil descobrir, investigar as empresas que fizeram grandes M&As e foram muito, muito, muito mal. Então, para te responder, voltando à sua pergunta, eu acho que esse ciclo de ajuste, eu acho que as grandes bombas que tinham que explodir, os abacaxis que tinham que aparecer, o mercado fala das baleias boiando, né? Eu acho que elas apareceram. Foi um ajuste muito duro, né? Ou seja, mesmo esse ano, o ajuste para o crédito, né, de pessoa jurídica teve um momento de muito estresse, né? Até acompanhado pelo Banco Central, ver se ia ter um crunch, né, que eles chamam em inglês, um credit crunch, ou seja, um arrefecimento muito forte, né, uma retração muito forte do crédito. Então, acho que a gente passou por esse momento difícil, que foi ali, né, no começo do ano, normalizou, está normalizando, você vê que, enfim, as próprias empresas voltaram a acessar o mercado, ou seja, estão voltando, né, voltaram e estão voltando. Mercado de debênture, renda fixa, agora renda variável, né, estão voltando as ofertas de ações. Então, eu acho que, assim, os grandes problemas que tinham que aparecer, eu acho que eles apareceram. E um dos problemas que a gente começou a sentir, você comentou sobre o credit crunch, esse enxugamento excessivo do crédito, mas aqui a gente sentiu por uma outra ponta, que foi o começo do aumento de inadimplência surgindo no balanço dos bancos. Perfeito. Inclusive, agora, recentemente, estão saindo os balanços de segundo TRI, né, primeiro semestre de 23, e a gente vê, inclusive, isso se mantendo, mas alguma já divergência entre os resultados que aparecem. Você está otimista com o setor bancário no Brasil? Já começaram as perguntas difíceis. Eu tô preocupado ainda com o setor. Tentar estruturar assim melhor. Por quê, né? Acho que, primeiro, para o setor, você tem uma discussão muito importante, que é a questão tributária, né? Ou seja, JCP para os bancos é uma questão, né, que compõe ali, dependendo do banco, 10, 15%, né, do lucro que os bancos têm de benefício, né, fiscal. Então, qualquer mudança no JCP é uma mudança importante, assim, né, para o lucro e, com isso, obviamente, na precificação. Então, acho que tem essa espada aí na cabeça. E aí, tirando, né, os aspectos... Aí tem uma outra questão, vamos chamar assim, regulatória, né? O tributário é político. Outra questão regulatória, que tem uma nuance política, né, mas eu prefiro acreditar que ela é um pouco mais técnica, na questão dessa regulamentação sobre a taxa de juros a ser implementada, né, um teto no rotativo, entre algumas outras linhas de crédito. Então, essa é outra espada, vamos chamar assim, né, que você fala, bom, o que por princípio eu acredito deixa o mercado se regular, se autorregular, e em algum momento, né, a competição faria com que as taxas, né, baixassem.
Só que a natureza do produto é um produto, né? Você pega ali um CDC, você pega um rotativo do cartão, são linhas que têm inadimplência historicamente mais alta e por isso também os juros é mais alto, fora impostos, etc. Então, se tem uma espada de alguém falando, não, regulando o teto é tanto, óbvio, para o consumidor final é uma benesse, só que, ou às vezes, né, tentando comparar outros setores, o que acontece é, quando o regulador erra a mão no teto, o que ele acaba trazendo, né, que são as famosas consequências não intencionais, numa segunda derivada, ele pode estar afetando a oferta daquele produto. Né? Então, ou seja, né, vamos traçar um paralelo. Pega plano de saúde individual. Por que tem pouca oferta? Porque o regulador resolveu capear todo ano é o reajuste de plano de saúde mais baixo, né, dentre as várias categorias. Com isso, como a mão pesada do regulador é mais intensa, os planos falam assim, cara, eu não vou vender plano de saúde individual, porque em algum momento eu posso ficar com esse produto me dando prejuízo por muito tempo. Então, voltando ao setor de bancos, eu acho que tem uma preocupação nessa questão de regular teto de taxa de juros de produto. Então, tem um bem político, né, um regulatório, que passa pelo regulatório, mas tem nuances políticas. E aí, vamos entrar no operacional dos bancos. O tema desse ano para os bancos, eu acho que assim, o tema do ano passado foi inadimplência crescendo, né, que você bem falou. Esse ano, tudo bem que tem algumas nuances, algumas diferenças de banco a banco, mas né, na média, né, no consolidado do discurso, os bancos estão meio que chegando num platô da inadimplência. Alta ainda, historicamente, mas num platô. O negócio parou de subir e está meio que estabilizando. Aí você pega, ano retrasado ano passado, os bancos vieram subindo muito spread. E spreads também chegou num platô, estabilizou, num patamar alto. Qual que é outra linha importante para a gente projetar bancos? Volume de crédito, né? Volume de dinheiro emprestado, o crescimento dessa linha. Quando a gente começa a ver essa linha, ela veio, na verdade, decrescendo já, né? Já vai fazer aí mais de um ano e pouquinho. E ela chegou num patamar agora, né, para os bancos, que ela está algo entre 6% e 7%, mas alguns bancos estão indo para um crescimento quase que de 0% de carteira ano contra ano. Então, para mim, o grande tema dos bancos, né, além desses regulatórios políticos que eu trouxe, talvez é menos inadimplência agora, óbvio que sempre tem que olhar, né, óbvio que é importante. Mas na margem é observar quanto que os bancos vão conseguir crescer a carteira de crédito. Por quê? Porque a receita dos bancos ela é formada basicamente desses dois componentes. O quanto que volume de crédito cresce, multiplicado pelo spread bancário. Você multiplica esses dois, você chega, né, no famoso NII, né, o Net Interest Income. Como o spread está parado e o volume de crédito está crescendo pouco, isso está pressionando o crescimento da receita dos bancos. E aí, como a inadimplência está parada, só que num patamar elevado, isso vai pressionando o ROE dos bancos. Então, por hora, assim, não estou tão otimista. Então, estamos com praticamente 100 posições nos grandes bancos, mas posicionado em bancos de mercado de capitais, né? No Pactual, a gente acha que é um cenário prospectivo aí para, né, final do ano, para frente, mais de um ano, mercados de capitais voltando, né, mercado de dívida, mercado de equity, enfim, o banco navegando também em outras áreas, banco digital. Então, acho que tem bastante oportunidade ainda, né, de gerar alfa, né, nessa categoria, que tem poucos nomes, né, para investir, mas o Pactual aí se destaca. BTG. Você comentou que o problema dos bancos é essa trava, esse teto regulatório indiretamente das receitas. Porque
dado que você não pode, você tem uma trava de quanto você pode crescer de carteira de crédito, o que você tem maior autonomia em mexer é spread. Se você tem um teto de quanto pode ceder de custo no financiamento, você está inevitavelmente travando o seu spread. Agora, tem companhia que a receita é ainda mais determinada pelo governo, vide petróleo. Tá? A gente está conversando aqui de não todo otimismo para banco. E como vocês enxergam as empresas de petróleo? Olha, eu estou animado com as empresas, as chamadas júniores, né, as empresas que cresceram aí nos últimos poucos anos, né, 5, 6, 7 anos, mais especificamente com a 3R. Eu acho que a empresa finalmente conseguiu, né, concluir a aquisição do Potiguar, né, que é um campo que, enfim, estava ali em risco, né, se a Petro ia concluir ou não a venda, né, dessa bacia para a empresa. É uma mudança estrutural para a empresa, né, de quase dobrar de tamanho em termos de produção. Foi bem concluída. E eu acho que, enfim, o tema dessas empresas júniores de petróleo é a execução do crescimento da produção. Acho que todas elas, né, em alguma intensidade, seja a Prio, seja a Recôncavo, seja a 3R, conseguir entregar, né, uma boa comunicação, um bom guidance e executar, né, esse guidance de crescimento da produção de petróleo. Fora isso, eu acho que a gente provavelmente passou, pegando aí, né, o WTI, é difícil sempre fazer alguma projeção de commodity, mas assim, ouso dizer que provavelmente a gente passou por um ciclo aí de um patamar meio de baixa do petróleo, né? O petróleo bateu um pouquinho abaixo de $70, praticamente recente, né? Acho que bateu 68. E teve uma recuperação agora também, nesse último mês e pouquinho, bem importante. Já estamos falando do petróleo aí a mais ou menos uns 84, né? $85. E por que também? Porque quando você olha estruturalmente, você tem o geopolítico complicado, né, da Ucrânia com a Rússia, né, que obviamente mexe com esse risco da oferta do petróleo. Você tem do outro lado os árabes dando sinais de que qualquer fraqueza do petróleo eles vão ajustar a oferta também, igual fizeram aí recente, né, dois meses atrás. E você tem um terceiro fator, que as reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos estão num low, né, estão num patamar baixo, historicamente bizarro. Então é quase que como você tivesse ali, quando o petróleo cai muito, um comprador marginal estratégico de longuíssimo prazo, que é os Estados Unidos. Em algum momento eles vão repor receita, vão repor as reservas. Então, essa combinação, o petróleo ter batido um patamar muito baixo, que chama muita atenção. As empresas, cada uma com a sua nuance, né, dessas júniores, né, a gente tem a preferência por 3R, se mexendo e mudando de patamar, né, de uma forma bem importante, para melhor. E aí essas empresas, elas, né, todas privadas, não tem a mão do governo, que é a sua pergunta, conseguem surfar melhor, né? Ou seja, se o preço do petróleo subir, não vai ter ingerência para vender o petróleo por um preço mais barato. Elas, né, conseguem capturar para e passo aí o preço do petróleo para cima ou para baixo também, né, para ser justo. Quando a gente olha a Petro, eu acho que a Petro veio de um ciclo de bonança muito importante, muito bom, principalmente, né, assim, na questão do dividendo, né, ou seja, a Petro acho que foi das empresas que mais pagou dividendo no mundo, né, nos últimos 2 anos, assim, uma coisa fantástica, que muita gente duvidava pelas nuances de mudança de governo também, mas aconteceu. E agora, mais recente, né, enfim, vindo até do conselho administrativo da empresa, a gente teve
uma sinalização que, enfim, é um pouco, não vou dizer confusa, mas é um pouco, dá para olhar o copo meio cheio, meio vazio. De um lado, eles reiteraram que vai ter algum patamar de dividendo, ok, bom, mas por outro lado, ele abriu flancos para ajustar esse dividendo para baixo. Olha, vamos pagar um dividendo bom se a gente não fizer tal gasto, se a gente não tiver tal despesa, se... São vários Cs até chegar nessa situação do dividendo bom. Então esse é um ponto de sinal um pouquinho amarelo ali, né, para observar a pedra. A outra questão, né, mais óbvia, que eu acho que está todo mundo prestando atenção agora, e não estava, é a questão da paridade. Né? Por que não estava? Porque a paridade para baixo, com o petróleo indo para baixo, ela é fácil, né? O petróleo está ajudando, está despencando. Vamos fazer a paridade funcionar. Vamos fazer o reajuste na bomba, né, acontecer. Ajuda, todo mundo está feliz. O Banco Central está feliz porque sabe que a inflação vai estar para baixo. O governo está feliz porque sabe que a inflação para baixo, o povo está feliz, né, porque a renda disponível é maior. Então foi um cenário dos últimos meses com o petróleo caindo muito bom para todo mundo, ganha sim para todo mundo. Agora, com o petróleo que subiu, como eu falei, de 68, 70 para 85, a defasagem do preço interno para o preço externo está chegando, e além disso, o dólar, que também veio ajudando, que saiu lá dos seus 5 e tralalá, 5,30 e pouquinho, 5,40, e veio bater, né, praticamente 4,70 e pouco, também ajudou, óbvio, né, porque, enfim, a cotação é o preço do petróleo em reais, né, ou seja, o petróleo caindo e o real se valorizando, o preço do petróleo em reais estava menor. Agora o cenário na ponta piorou bem, porque o petróleo subiu e o real se desvalorizou de novo, né? Tudo bem, é um pouco, mas estamos falando de quase 20 centavos na margem. A defasagem de preço foi para um patamar alto, né? Então, a gente vinha navegando em defasagens ali de 10%, 10,15%, a gente está batendo 25,30% de defasagem. Esse é um cenário perigoso, porque remonta, né, faz, quem lembra, os cenários de grandes prejuízos da Petrobras lá no ciclo de 14, 15, 16. Não estou falando que vai acontecer, só estou falando que dá um friozinho, liga um alerta. Por quê? Porque como é que o governo resolve fácil isso? Reajusta o preço da gasolina e do diesel. Todo mundo sai aliviado. Reajusta os... Nem estou advogando para reajustar os 30%. Reajusta 15%, 20%. Né? Vai para um deságio de perto de 10, 12%. O mercado já ficaria muito aliviado. Só que aí a gente começa a ler, e, enfim, tem que depurar, né, o quanto é verdade ou não. Começa a depurar notícias na margem vindo do lado político, falando assim, olha, o governo está pedindo ali para dar uma segurada, né, no reajuste da paridade. Está um momento muito sensível para o Banco Central começar o ciclo de queda de juros, né? Para que vir com essa notícia ruim agora, né? Essa semana passada. Então, são nuances, são, né, pequenos sinais, pode ser que eu esteja aqui muito pessimista, mas são sinais que a gente tem que acompanhar. Porque assim, se continuar o petróleo ficar nesse patamar ou continuar forte, subindo, e a defasagem aumentando, e o governo não dando nenhum sinal de reajuste, para a Petrobras é uma situação que pode se construir bem complicada. E aí você combina isso ao preço da Petrobras hoje, que, sim, ela está bastante firme, para dizer o mínimo, né? Ela tá se sustentando num patamar bom, pode ser uma combinação perigosa, assim. Então,
a gente não tá com posição. Óbvio, essas situações, como eu falei, dependem menos da empresa e mais ali né, estamos falando do controlador. Se amanhã surge uma notícia ou um fato, Petrobras se ajustou 20% de gasolina e diesel, 20%, 25%, todo mundo vai ficar aliviado, enfim, a ação volta a disparar. Mas, se continuar essa situação, eu acho que, enfim, é uma situação para se preocupar. E aí, uma das coisas que a gente fica se perguntando lá dentro, né, com o time, por que a Petro está tão forte, né? E aí eu acho que, assim, talvez é o veículo de liquidez, né? Está no momento Beta Brasil, né? Enfim, de novo, Riscom Brasil, né? Poxa, Bolsa, Petro, óbvio, né? Ação mais líquida, mais conhecida. Então, talvez tem motivos não tão ortodoxos, fundamentalistas, para ela estar, né, se sustentando aí nesse patamar. Maravilha, estamos batendo esse papo aqui, essa aula com o Alexandre Sabanai, gestor da Perfin Equities, para você, telespectador da BMC News, sair daqui o melhor investidor do que entrou. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos, invista em suas escolhas. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo aqui com o Alexandre Sabanai, gestor da Perfin Equity, sobre o mercado de ações brasileiro, algumas oportunidades. Nós falamos de banco, nós falamos de petróleo, e aí tem um setor aí, não é varejo, fique tranquilo, a gente não vai falar de varejo agora, mas tem construção civil, que viu um período de restrição de lançamentos. A gente teve um histórico de preços flat de imóveis nas metrópoles, aqui em São Paulo, inclusive. E agora a gente começa a ver a gente tem incorporadoras com land banks importantes e um cenário que se espera algum incentivo governamental, mas não se sabe exatamente como isso vem. Ao mesmo tempo que juros machucaram, obviamente, os lançamentos, e a gente começa a ter essas esperanças de uma redução de juros reincentivar as construtoras. Como é que vocês estão vendo esse mercado e as perspectivas para os próximos meses em construção civil? Legal, acho que esse inverno aí de juros, ele deu, né, oportunidade, as ações do setor como um todo caíram bastante para um patamar assim, bem abaixo do book value. Lembrando que é dificílimo, né? Tem alguns ajustes no book value, tem que ser feito, tem que dar um tratamento ali bastante minucioso. Mas estou falando de empresas, né, as benchmarks do setor, as melhores do setor, foram negociar a 0,6 vezes o valor patrimonial, 0,7 vezes o valor patrimonial, meia vez o valor patrimonial. As piorzinhas do setor foram negociar a 0,3 vezes o valor patrimonial, né, a 30% do valor patrimonial. Então, é um ciclo óbvio. Por que foram negociar nesse patamar? Porque a perspectiva também para frente, né, tudo bem que todo mundo tende a perpetuar, né, ou o melhor momento ou o pior momento. Todo mundo perpetuou o pior momento e levou aos níveis de preço para esse patamar. Mas aí chamou, e aí, acho que ainda chama atenção,
empresas que conseguiram focar nos dois extremos. Ou o cara que tinha uma exposição a altíssima renda, um portfólio, um land bank, né, e lançamento de altíssima renda, porque esse segmento, ainda mais na pandemia, se beneficiou, né, todo mundo ali querendo, enfim, trocar, né, para um apartamento maior, né, teve até um movimento de casas no interior também. Então, esse filão do altíssima renda continuou, foi bem, mesmo com os juros subindo, etc. A fatia do meio, do média, foi onde mais ficou desabrigada, assim, mais ficou, né, à mercê dos juros, porque ali a confiança do consumidor, né, para tomar a decisão, né, de comprar o imóvel, ela é muito impactada, né, e aí os juros altos, né, enfim, e consequentemente a taxa de financiamento imobiliário também ajustou de preço. A taxa do imobiliário, ela chegou num patamar aí próximo de 6 e pouquinho, e aí agora ela ajustou para quase 10%, 9,5%, 10%. Então é um ajuste no PMT que você carrega para o bolso muito alto, né, para parcela muito grande. Se sair de 6 alguma coisa aí para 9 alguma coisa, para o PMT é muita diferença. Então essa parcela do meio foi muito impactada, quem tinha land bank aí, né, na classe média. E as incorporadoras que têm, né, exposição maior no baixa renda, acho que continuaram, porque é uma questão de política pública, né? Você tem um impacto social e, obviamente, eleitoral muito grande. Então, com todas as restrições orçamentárias, fiscais, as dificuldades, mas male é o governo, né? Seja direita ou esquerda, tem uma questão meio estrutural de política pública, então continuou, né, com o subsídio ali nos programas, né? Minha Casa Minha Vida, enfim, Minha Casa Minha Vida Melhor, né? Cada um teve Casa Verde e Amarela. Hoje a gente tem posição na Cury, né, que é voltada mais para baixa renda. Do baixa renda tem as faixas, né, faixa 1, faixa 2, faixa 3. Ela está numa faixa aqui mais elevada, ou seja, né, empreendimentos que são populares, mas tem um ticketzinho um pouquinho mais alto. E a empresa é um reloginho, assim, uma execução, né, e aí dá mérito aí para os administradores, né, o controlador, que tem demonstrado aí uma capacidade de execução bem acima da média. Muita gente critica, né? Mas ela tem um price to book mais alto, apesar do PI, né, tá bem atraente, um PI aí na casa de umas 7, 8 vezes o preço-lucro. O price to book é muito alto. Mas é muito alto porque o ROI recorrente é altíssimo, paga um dividendo também muito acima do setor, né, de uma forma bem consistente. Então são métricas que destoam, né, da mediana do setor. Mediana do setor não paga tanto dividendo, ROIs baixos, ciclicalidade maluca. E essa empresa não, ela tem demonstrado ali uma consistência, né, e óbvio, atuar na baixa renda, né, nas faixas de subsídio, é um dos motivos, e ela transita bem por esse universo. Então, é uma empresa aí que a gente gosta bastante, tem cada vez mais se aprofundado e tem tido boas surpresas aí com os resultados, né? Mas você vê, né, as benchmarks do setor, as líquidas, estão super bem, né? Pega o caso da Cyrela, que a gente não tem, infelizmente, né? Dá até aquela dor de cotovelo. A Cyrela é um dos casos que, infelizmente, a gente ficou ali na disciplina, não, vamos comprar quando ela chegar ali a 0,7 do book e 0,71, sei lá. E aí ela chegou a 0,75 e a gente não comprou e ela disparou, tá negociando aí a 1,1 vezes, né, o valor patrimonial, 1,2.
Mas enfim, uma baita operação, mas a gente tem ganhado aí uma boa performance aí através da Cury, e eu acho que é um setor que é cíclico, mas quem atua nessas pontas, né, no alta renda e no baixo, consegue ter menos ciclicalidade, e aqui no meio, né, na classe média, aí é uma questão mais de beta, de você surfar melhor os ciclos de mercado. E eu acho que agora a gente vai passar por um ciclo, né, de benese, de juros para baixo. Então, acho que o setor como um todo, eu acho que ele tem um vento aí a favor, importante. Maravilha. Eu ia pular varejo, mas você falou que podia falar, então vamos embora. Um pouco de varejo aí também, né? Vamos. O varejo, a gente, como eu falei no começo, né, a gente veio aumentando muito a exposição da carteira nessas empresas de cíclico doméstico, né, em detrimento daquelas empresas ultraconservadoras, né, regulados, empresas ali que tem, vamos dizer assim, né, para o mercado de forma meio superficial, um beta mais baixo, low beta, né, aquelas empresas meio sem graça. Então a gente foi fazendo funding, vendendo essas posições para ir comprando as empresas aqui que tem mais exposição à atividade, renda, PIB, etc. E óbvio tem, né, dentro delas o varejo é importante. O que dentro do varejo a gente acha mais legal, assim, né, e tenha talvez um norte. O norte foi ter empresas também voltadas à classe alta. Por quê? Porque ali, inflação alta significa renda comprometida. Basicamente isso que, de forma simplista, se entende, né, na macroeconomia. Então, o cara estava preocupado em comprar alimento. Alimento explodiu, né? Inflação de alimentos, lá para cima, tudo explodiu. E a renda foi ficando muito comprometida. Com renda comprometida, né, as pessoas não vão gastar com coisas, né, vamos dizer assim, discricionárias, supérfluas. Só que o comprometimento do alta renda, né, tem muito mais espaço, tem muito mais folga. Então, a gente surfou muito, né, teve posição, por exemplo, em Arezzo, que é um varejo, né, de alta renda, é um varejo, né, de vestuário, vamos chamar assim, calçado vestuário de alta renda. A gente acha que teve um ciclo ali, mais ou menos, talvez entre meio ano a um ano, um ciclo que a gente achou que a empresa Arezzo tinha chegado num patamar de preço já mais ajustado, resolveu reduzir bem a posição, e aí acabamos zerando. E uma posição que a gente vinha carregando pequenininha, que era a Vivara, que também é um varejo de alta renda, né, um varejo, enfim, né, uma joalheria voltada, né, para alta renda, altíssima renda, com um braço de crescimento muito forte, que é um aspiracional para um classe média alta e alta renda também, que é a tal da Vivara Life. Que, ou seja, o Vivara altíssima renda, peças de ouro, super ali, né, enfim, com tickets altíssimos, e a Life, peças, né, majoritariamente de prata, num ticket bem acessível para um classe média alta e um alta renda. Estamos falando de um ticket ali que navega entre, né, R$1.000, 1.500, ou seja, para você, né, dar numa ocasião, vou fazer aqui um Dia dos Namorados, vou comprar aqui uma lembrancinha mais legal para, né, se você for comparar, não, vou comprar, fazer mais bonito, e vou na Tiffany comprar a peça de prata, o ticket da Tiffany da prata é 5 com 8 mil reais. Da Vivara é 1.000 com 2.000. Dá uma diferença no bolso razoável. Então, esse braço de crescimento, né, vamos chamar assim, um pouquinho mais acessível, está crescendo numa dinâmica assim, surreal, indo muito bem. Então a gente trocou praticamente toda a nossa posição, que era uma posição relativamente grande em Arezzo, né, zerou aí a mais ou menos quase que
um ano, 9 meses, um ano, e migrou para uma posição grande em Vivara, né? Então, a gente está bem feliz, as ações estão performando super bem, acho que os resultados, né, têm sustentado isso. E aí é uma combinação do quê? Vivara estava bem fora do radar, ela vinha negociando, porque é uma ação que talvez tinha um pouco menos de liquidez, mas assim, não é que é longe de ser, né, liquidez de small cap, longe. Mas estava meio fora do radar, negociando a 12, 13 vezes preço-lucro, e, né, numa pegada de crescimento vindo da Life muito boa. Então a gente pegou todo esse movimento, esse ajuste aí recente, e a gente ainda acha que ela está descontada, vis-à-vis o crescimento, até em termos absolutos ela está numa precificação muito boa. Outra operação de varejo que a gente incorporou na carteira relativamente recente, aí um pouco antes da oferta dos últimos, talvez foi 2 meses, é a Smart Fit. A Smart Fit, ela tem aí é uma operação de varejo, né, que você fala assim, não está com o tema de alta renda. Mas aí eu acho que a Smart Fit, ela é quase que assim, ela é um valor percebido altíssimo vis-à-vis o quanto você paga, né? Ou seja, a pessoa que troca a sua academia de bairro, que às vezes é quase que o mesmo ticket, né, ou um pouquinho maior para migrar para Smart Fit, só que ele tem a percepção de valor, de qualidade muito mais alta, porque ele chega lá, os equipamentos que na academia de bairro estão lá há 15, 20 anos, da Smart Fit tem 7 anos, 5 anos, ou às vezes são novinhos, tudo de marca boa, equipamento que ele não vai ter na academia de bairro, e num preço que ele falou assim, cara, é praticamente o mesmo preço que eu pago. E onde é que está a vantagem competitiva da Smart Fit, que aí eu acho que é um paralelo até interessante com a Localiza. É uma vantagem de escala, assim, em relação ao segundo player, assim, boçal. A Smart Fit abre por ano a quantidade de lojas que o segundo player tem. Ela abre 200 lojas por ano, o que o segundo player, né, tem de parque de lojas abertas. O que isso dá para a Smart Fit? Ela tem uma vantagem na compra dos equipamentos, né? Academia basicamente é o ponto e equipamento só. Ela consegue comprar os equipamentos, estamos falando com 20, 25% de desconto, né, pela escala, coisa que o segundo colocado dela não consegue nem de longe chegar nesse patamar, né? A Smart Fit se tornou talvez um dos 5 maiores compradores globais de equipamento de academia no mundo. Assim, é um negócio, né, surreal. E essa é uma vantagem que, não vou dizer perene, mas é muito difícil você tirar da Smart Fit. Então a empresa vai abrindo 200 lojas por ano, 200 academias por ano, ela só vai reforçar, né, esse moat aí, essa vantagem competitiva dela, que é o paralelo com a Localiza também, né, que é uma posição que a gente também tem, né, não é varejo, mas vamos dizer assim, né, ligada à atividade ciclo doméstico. A Localiza depois, né, ainda mais depois da aquisição, se tornou, né, o maior comprador de carros, né, de longe do país. A relação dele com o segundo colocado é mais ou menos isso, é 5 vezes maior, 6 vezes maior que o segundo colocado. E a vantagem competitiva dele ele bate lá na porta, né, da Volkswagen, da Fiat, das montadoras, e ele fala, meu amigo, você quer vender para mim? Eu sou um dos maiores compradores do país, só que eu quero aqui, ó, é tanto, o preço é tanto. Então é uma vantagem competitiva também, difícil dizer quando que a Localiza vai perder essa vantagem competitiva, né? É quase que perene quando você fala assim, eu vou carregar essa posição quantos anos? 5 anos? 10 anos? A chance da Localiza, e aí no caso da Smart Fit, manter essa vantagem por esse período longo de tempo é muito grande. Então falando de Vivara, falando de Smart Fit, falamos rapidinho aqui da Localiza.
A gente não tem varejo têxtil, a gente não tem varejo de semiduráveis eletrônicos. Por quê? Porque a gente não tem varejo alimentar, talvez por outros motivos. Varejo alimentar, eu acho que está uma coisa muito bottom-up de execução. Cada um com o seu estresse ali, né, com problemas de execução, problemas de troca de controle potencial, né, controladores vendendo, trocando ali a base acionária, trocando executivos, a execução não está muito boa. Então, varejo alimentar, quase que cada nome aí com o seu probleminha, não é um problemão, mas acho que é um probleminha. Acho que a única exceção que aí a gente infelizmente não pegou, apesar da proximidade, foi o Mateus. O Mateus, quando começou toda essa discussão, né, 1 ano e pouquinho atrás, da tributária, pelas nuances que a gente foi vendo, o impacto do ICMS, né, enfim, o IVA, etc., a gente foi vendo que o Grupo Mateus estava muito exposto. Poderia impactar potencialmente o lucro dele de uma forma muito grande, né, 20%, 30%. E aí a gente resolveu ficar de fora, né, reduzir a posição e, na verdade, a tributária caminhou de uma forma, né, óbvio, não fechamos ainda, que parece que vai ter um impacto mais controlado. E para mérito da empresa, a empresa foi resolvendo um problema grande de capital de giro, né, mais recente, foi entregando resultados aí com capital de giro bem melhor, então a ação andou muito. E a gente ficou aqui também de novo com dor de cotovelo, comendo poeira, porque, enfim, a gente sabe do bottom-up, mas ficou com medo desse top-down do tributário. Esse é o varejo alimentar. O varejo de semiduráveis eletrônicos, bom, primeiro tem o caso emblemático da própria Americanas, né, tá na recuperação. Aí você tem Magazine e Via Varejo. A gente acha que ainda não está o momento para colocar o pé, porque se adiciona um risco grande, né, ou seja, apesar dos juros começar a cair, eu acho que os resultados, a ação pode até subir, como de fato algumas já começaram a subir, mas o resultado demora ainda para vir. Por quê? Porque é um ciclo mais não é de curtíssimo prazo, que o cara já sai, pô, agora os juros caiu 50 bips, vou lá comprar meu notebook, vou trocar, né, vou comprar meu iPhone. Não, o cara espera um pouco. Ele quer, talvez ele vai começar a sentir mais confiança para falar, pô, agora, minha renda melhorou, meu emprego aqui está vendo perspectiva de emprego melhor, o PIB está melhorando. Acho que é mais para o meio do ano que vem para frente, quando os juros já estiver talvez na casa do abaixo de 10, né, do single digit. Então eu acho que assim, eu não estou muito confortável, apesar de eu entender que as ações podem subir, porque eu acho que vai ser expansão de múltiplo nesse caso. O preço das ações pode até subir, mas o lucro não vai subir proporcionalmente. Então esse varejo de semiduráveis, a gente está um pouco arredio aí para colocar o pé. E o varejo vestuário, eu acho que tem toda a discussão, né, que agora até ontem para hoje melhorou, que é essas operações chinesas, né, que, enfim, né, até ontem não ia se tributar até os $50, né? Ou seja, uma parte grande da importação ia ficar ainda competindo de forma, vamos chamar assim, desigual com as operações locais, né? Renner, Marisa, CIA e etc. Agora que o Haddad falou que não vai tributar, enfim, talvez até melhor a gente tenha que rever, mas veio uma competição aí que eu acho que ela fica, é permanente, dessas chinesas, que deu um tranco grande nesses varejistas. Assim. O cara que é o benchmark outstanding do setor por anos, que é a Renner, sofreu muito. E aí todo mundo tem, né? Conversa com a mulher, com a namorada em casa, fala assim, não, ela fala, esse mesmo casaco que na Renner é R$400,
olha, um 90% parecido na Shein é 150. Você fala, pô, entendi. Aí tudo bem, não paga imposto, tem um monte de coisa que explica. Mas é por isso que, enfim, né, a operação do varejo vestuário foi tão atacada, né? Dá para entender bem. Você trouxe um ponto aí que é a leitura top-down e bottom-up desses cenários. E gestão no Brasil faz muito top-down, né? Eu sei que lá na Perfil vocês têm um perfil de olhar bottom-up. Aí, para ser a última pergunta, como é ser bottom-up no Brasil? Excelente. A gente sofre muito mais que a média, isso que é verdade. Eu acho que assim, a gente estava até comentando, né? Você ser o ultra fundamentalista, quase que xiita, radical nos Estados Unidos, né, ou em países desenvolvidos, super estáveis, é uma coisa. De vez ou outra tem uma discussão de juros muito relevante, que aí o cara dá uma lida ali num texto, né, de top-down, falando, tem que ficar um pouco esperto aqui, tem um juros vai subir muito aqui, vamos ficar... Mas assim, a cada 10 anos ele se preocupa com isso, né? Uma vez a cada 10 anos. A moeda, então, nem se fala, que a moeda não é que tem flutuações igual a gente teve aqui, 20%, 30%. Né? Quando flutua, ele fala, nossa, agora flutuou aqui 5%, 6%, uma baita flutuação. Em relação a outra moeda, né? Pega a relação euro-dólar, ien, euro, enfim. No Brasil, primeiro, a ciclicalidade, que nos Estados Unidos acontece uma vez a cada 10 anos, aqui a gente com certeza tem uma vez a cada 4 anos, o cenário eleitoral, só que é muito mais curta que uma vez a cada 4 anos. Aqui no Brasil, uma vez a cada 2 anos, tem alguma coisa macro muito relevante, seja o câmbio, seja o juros, seja a discussão do fiscal, aí a eleição. Então, a gente até quer, né, a gente deseja ser essa bolha de falar, cara, eu queria só olhar o fundamento da empresa e esquecer todo o resto. Só que aí você pega um vento macro que quebra suas pernas. Então, por exemplo, isso. Pega a Cyrela. O cara que fala assim, olha, a Cyrela é a melhor empresa, a melhor execução, a mais líquida, controlador, governança, né, o cara de referência para a indústria, Lee Horn e tal. Cara, não quero ouvir nada macro. Não me venha falar de pontos macro, eu só quero olhar os projetos que a Cyrela tem, velocidade de vendas, né, enfim, eu só quero olhar o micro. Legal. Aí o juros sobe de 2 para 14, a Cyrela cai, não é que caiu por ser a benchmark do setor, cai 10, 15%, uma marolinha. Não, ela cai 50%. Aí você fala assim, cara, não, 50% você continua a ficar só na sua bolha? Né? Assim, se você faz gestão só do seu dinheiro próprio, talvez você consiga. É só o meu dinheiro aqui com 5 amigos, né, a família, que eu acho genuíno. Que bom se todo mundo tiver acesso a esse tipo de funding no Brasil. Como isso não é uma verdade, longe de ser a verdade até da média, da mediana, né, e pelo contrário, a maioria, na verdade, presta contas, né, tudo bem que prestar contas em ações mensalmente é uma loucura, mas se pegar janelas de 2 anos, 3 anos, né, se tiver alocadores com essa cabeça, 5 anos, que muito, já é razoável. Você sofrer um baque numa posição grande sua de 10%, sofrer um baque de 50%, 60% e falar, não, eu só olho o micro, e você vai ter uma pressão grande, infelizmente. Não era isso que eu desejaria. Mas te respondendo então, ser um cara super xiita e falar que não, eu olho só o bottom-up no Brasil, eu acho muito difícil. Desejaria muito, mas eu acho muito difícil, muito complicado. E eu acho que os últimos anos de pandemia, de guerra, toda uma geração cresceu praticamente, tudo bem,
mesmo no Brasil, talvez sem ter que olhar coisas, né, uma pandemia ou uma guerra. Esses assuntos são intrínsecos da empresa? Não. Impactaram as empresas como um todo? Pra caramba. Como é que você fala que você não vai ver o top-down? Entendeu? Então, eu acho que assim, como quem sobrevive é quem se adapta melhor, né? Então, quanto mais rígido você é, óbvio que você não pode perder a sua essência. A gente é essencialmente, majoritariamente bottom-up. Mas a gente teve que se adaptar. A pandemia colocou sandálias da humildade em todo mundo, né? De falar, poxa, é um impacto top-down na veia, como é que eu vou, né, me adaptar a isso? Então, enfim, espero ter te respondido, não foi exatamente tão direto, mas... Maravilha, muito obrigado, Alexandre, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua participação, foi muito bom esse bate-papo. Legal, obrigado. Quem quiser investir lá com vocês, no Fundo da Perfin, como pode acessar vocês? A gente está nas principais plataformas digitais, em alguns bancos também. Então, enfim, fique à vontade. Temos a nossa área comercial também. É só acessar o nosso site, vocês vão ver todos os nossos parceiros, né? www.perfin.com.br. Está no Instagram, está nas redes sociais, pode me procurar no Twitter, quem quiser me mandar direct, então podem ficar à vontade. Maravilha, muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado à Perfin por ceder aqui a participação do Alexandre. Muito obrigado a você, investidor e telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. Nós ficamos por aqui com você com o dinheiro de hoje. Até amanhã, nesse mesmo horário. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na